Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nesta manhã, uma manhã de quarta-feira, um dia mais ensolarado. É tempo de refletirmos na palavra de Deus, é tempo de agradecermos pelas bênçãos recebidas e é tempo de intercedermos também pelos nossos irmãos. Temos muita gente passando por momentos difíceis. Nesse exato momento, talvez você esteja dentro da sua casa, no conforto do seu lar, enquanto tem muita gente ali no sul do Brasil passando por um momento de dificuldade. Mas eu queria meditar com você hoje na palavra de Deus e pedir a você que não desperdice as oportunidades que Deus está te dando, porque muitas vezes nós nos distanciamos de Deus simplesmente por uma bobagem, um preconceito da nossa parte, por poder manter uma opinião humana sem entender aquilo que Deus quer falar conosco. Se você ouvir uma mensagem, uma palavra, não julgue essa palavra, não julgue essa mensagem antes de perguntar realmente a Deus se é Ele que está falando contigo ou não. Porque se for Deus falando com você, essa palavra irá fazer diferença na sua vida. E é por isso que eu tenho me preocupado todas as manhãs de trazer aqui uma reflexão para você, de levar você a pensar um pouquinho de como Deus tem sido bondoso com o povo brasileiro, como Deus tem sido bom conosco em todo o tempo. Ele tem se manifestado favorável a nós, favorável à nossa situação. A mão de Deus não está encolhida, como diz o profeta Isaías, nem os ouvidos do Senhor estão agravados ou surdos para não ouvir o nosso clamor. Mas Ele não quer ouvir um clamor apenas de desespero, Ele quer ouvir um clamor de obediência, um clamor sincero. Então eu quero que você medite comigo hoje no livro dos Reis, mais uma vez, livro dos Reis, capítulo 13. Nós vamos ler 6 versículos aqui, onde um homem de Deus profetiza contra um rei. E por desobediência, por arrogância, ele sofre a consequência, mas reconhece e pede que o próprio homem de Deus interceda por ele. E o homem de Deus, como não guarda rancor, nem mágoa no seu coração, ele intercede, ele clama, ele pede e Deus responde. Livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1 até o 6 diz o seguinte: Portanto, por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel. Chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar. Assim diz o Senhor: um menino chamado Josias nascerá da dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Disse ele: o Senhor anunciou este sinal: o altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito
na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. A palavra de Deus, a palavra de Deus é muito poderosa e ela nos traz uma grande reflexão nessa manhã. E eu quero refletir contigo nesse momento a respeito desse texto da palavra de Deus. Mas antes, eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Eu prometo que eu não irei me alongar nos comentários aqui, mas irei apenas falar o que é necessário para a nossa meditação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome por esta manhã, por esse dia que o Senhor nos concede e pedimos que esta palavra ela venha gerar transformação e mudança em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pelo privilégio de poder falar contigo. Abençoe cada um dos nossos amigos e irmãos que estarão ouvindo esta palavra, que ela seja uma palavra transformadora, uma palavra de encorajamento, uma palavra de alerta para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Não duvide do homem de Deus. História aqui fala a respeito de um homem de Deus que falou para um rei. O rei estava fazendo aquilo que ele não fora ordenado a fazer. A gente já viu na história de Nadab e Abiú que foram oferecer ao Senhor sacrifícios sem ter autorização de Deus. E quando eles chegaram diante do altar, eles foram fulminados, eles morreram, porque eles não tinham autorização de Deus para oferecer sacrifício. E aqui, a mesma coisa acontece com Jeroboão. Jeroboão, por ser rei, ele se achou no direito de oferecer sacrifício. Mas Deus dá um alerta através do homem de Deus. Versículo 2 diz o seguinte: então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar. Assim diz o Senhor: um menino chamado Josias nascerá da dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Não adianta queremos fazer aquilo que nós não recebemos autorização. Jeroboão foi fazer algo que não foi autorizado, que não era da competência dele. E ele ficou irado, e quando ele fica irado, ele dá a seguinte ordem. Mas antes disso, diz que o profeta, o homem de Deus, fala o seguinte: um sinal, disse ele, anunciou um sinal. Este é o sinal: o altar será rachado, suas cinzas se derramarão no chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar, ele manda prender. Prendam. E no que ele estende a mão contra o homem de Deus, a mão dele fica na mesma posição. A palavra me chamou a atenção para que nós tenhamos o cuidado quando nós quisermos apontar para o homem de Deus, para o profeta de Deus, quando nós levantarmos a voz, quando nós falarmos contra a mensagem, quando nós falarmos contra o homem de Deus que está entregando uma mensagem que vem do coração de Deus. Queridos, eu quero que você entenda, eu quero que nós precisamos entender que quando o homem de Deus fala, não compete a nós apontarmos se ele está certo ou errado, porque ele é responsável pela mensagem que ele está entregando. Então, queridos, quando Jeroboão ele aponta, o Senhor pesa a mão. A ira de Deus vem sobre Jeroboão e a mão dele fica paralisada.
Mas ao mesmo instante, esse mesmo Deus que paralisou a mão, ele agora, ele se humilha e ele fala, versículo 6, o rei disse ao homem de Deus, por favor, peça ao Senhor, o seu Deus, não era Deus dele, era Deus do homem de Deus, do profeta, daquele que anunciou, peça que a minha mão, peça ao seu Deus que restaure a minha mão. E o homem de Deus orou. E a mão do rei voltou aos seus movimentos normais. Eu não sei como está a tua vida, meu querido, nesta manhã. Eu não sei como tem sido a sua postura diante de Deus, o que você tem falado, o que você tem pensado, mas eu quero te convidar para você refletir bem antes de você falar qualquer coisa contra o profeta de Deus. Não fale, não julgue, apenas ore pedindo a Deus que te dê sabedoria e discernimento para entender aquela profecia, aquela mensagem que foi entregue, se foi realmente para você ou se não foi para você. Se foi para você, aplique na sua vida. Se não foi, deixe com o homem de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse tempo, por essa palavra, e quero pedir que o Senhor abençoe os meus irmãos que estarão meditando comigo nesse tempo na tua palavra. Toma-os em tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe. Se você gostou dessa reflexão, deixa o seu joia. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, compartilhe dessa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber todas as vezes que postarmos uma mensagem aqui. Fica na paz do Senhor Jesus.